Fala, gente, tudo bem? Hoje eu estou com algumas literaturas na mão e conversar com vocês sobre as razões pelas quais eu considero a psicologia essencial na minha prática clínica, na prática psicológica, o quanto eu vejo que isso me agregou na forma de olhar para os meus pacientes e de tratá-los, e, e como que, de repente, eu entendo que certas possibilidades se abrem à medida que você passa a olhar para o teu paciente sobre o prisma da psicologia também. A ideia de fazer esse vídeo, ela começou na semana passada. Estava dando uma olhada nesse livro aqui que chama Fundamentos da Psicologia Analítica do Jung. Revisando alguns conceitos que Jung traz aqui, que eu acho que são muito interessantes. Eu devo afirmar que eu não li a obra inteira do Jung, apesar de gostar muito do Carl Jung. Tenho aqui praticamente todos os livros dele, não aqui nessa biblioteca, mas um pouco em casa e um pouco na biblioteca da Clínica Gatli. Mas não é de hoje que a psicologia ela permeou um pouco a forma como eu vejo a tricologia e como eu trabalho meus pacientes. Quem conhece esse livro aqui, que é Como Vencer a Queda Capilar, que é um livro que foi publicado em 2012 na sua primeira edição e 2017 na sua segunda edição, deve perceber aqui que eu permeio esse livro com conteúdo muito vasto de psicologia. As primeiras ideias que eu tive lá atrás da psicologia, as primeiras anotações que eu fiz, as primeiras percepções que já vinham da minha experiência clínica, elas estão presentes aqui de alguma maneira, né? Ainda mais quando eu escolho um capítulo em que eu falo sobre alguns tipos de pacientes, um capítulo que eu falo bastante da parte de estresse, psicoemocional, tal. Mas tem um capítulo que eu falo de pacientes, que chamam tipos de pacientes que costumam fracassar nos seus tratamentos. E eu cito alguns desses pacientes porque eu entendo que eles são recorrentes. Eles fazem parte de um grupo de pessoas que meio que segue alguns tipos de comportamento que a gente logo que encara o paciente, a gente acaba percebendo isso nas primeiras formas de falar, do discurso da pessoa mesmo. Quando ela vem em consulta, a gente já percebe, muitas vezes você vai ter mais ou menos dificuldade. E existe, muitas vezes, a necessidade de um trabalho muito rigoroso no que diz respeito a como conduzir esses pacientes e como fazer com que eles mudem o seu padrão frente aos tratamentos capilares. Semana passada eu atendi uma paciente minha. Não gosto de tomar remédio, não gosto de tratar, de pensar que eu vou ter que tratar o cabelo o resto da vida. Não gostar não é uma escolha, é um desejo, mas não necessariamente é o teu caminho. Você gosta do teu cabelo? Gosto. Você quer ter o teu cabelo? Quero. Então, você se alinha com aquilo que é cuidar para ter e abre mão de não gostar, porque a gente é obrigado a fazer muita coisa que a gente não gosta na nossa vida, e essa é uma realidade. Não gosto de fazer uma restrição de doce como eu faço, mas eu faço porque se eu não restringisse, eu ia estar desse tamanho. Sei o quanto que isso é prejudicial para a minha saúde. Então a gente precisa fazer escolhas, e escolhas são coisas importantes que a gente precisa fazer mesmo, né?
Interessante que nesse final de semana eu li um livro, não, assisti um filme no cinema chamado O Beco do Pesadelo, que é um filme interessante com a Kate Blanchett e o Bradley Cooper. Filme que vale muito a pena assistir. Se você não conseguir assistir no cinema, tenta ao menos assistir quando chegar em algum streaming. Mas é um filme que ele fala muito dessa percepção psicológica, né? Um dos personagens, em especial o personagem do Bradley Cooper, esqueci. Ele tem uma capacidade de ler, de fazer uma leitura do comportamento e da forma como as pessoas se apresentam e assim por diante. Que é algo que o profissional de saúde, o profissional de vendas, o profissional do direito bem treinado, ele também faz, né? Psicólogo, especial psicólogo. Existem sinais, existem movimentos, existem formas de usar a voz, de se portar, que fazem com que você tenha uma percepção do paciente como um todo. Então, às vezes, a gente já tem de antemão uma ideia de quais são os seus pacientes que vão evoluir bem, que não vão, que vão aderir bem ao tratamento ou que não vão. A história clínica conta. A história, quando a pessoa vem, começa a falar, você pergunta o que te trouxe aqui. E aí a pessoa começa a falar, você fala, caramba, esse vai ser difícil. Caramba, por trás dessa cara sorridente, alegre, feliz, esperançoso, eu vou ter um trabalho tremendo. Esse paciente é ruim para fazer a adesão ao tratamento. Ah, mas é assim, Ademir? É. Te garanto que é. Te garanto. Eu acho que a psicologia entregou para mim uma percepção ainda mais refinada disso, que era uma coisa que, querendo ou não, por mais que eu não utilizasse tanto, eu já mais ou menos sabia. A questão é como que você modifica isso no paciente, né? Como é que você faz ele virar um paciente de sucesso? Não existe uma fórmula. Pode ser que as pessoas queiram te vender fórmula. Você abre as redes sociais, hoje está todo mundo querendo te vender fórmula do sucesso para ganhar dinheiro, para ficar rico. Não tem uma fórmula. Tem uma forma de você compreender e você atuar. E às vezes essa forma que você escolhe como a mais adequada, tem que mudar ela no meio do caminho. Isso é rico, isso é importante, isso é bacana, isso é legal, isso é desafiante para quem está aqui trabalhando. E quando você pega um paciente que não faz parte, que deixa de ser parte daquele grupo dos pacientes que não tem sucesso, você cumpriu o teu papel como profissional. Né? Pois veio essa questão aqui, esse outro livro, Reflexões sobre Psicossomática e Queda de Cabelos. Esse é um compilado de textos. Muito bacana esse compilado de textos. Gosto desse compilado de textos. Esse compilado de textos ele é rápido e leve de se ler. E eu acho que, de certa maneira, quando você lê esse compilado de textos, você tem uma visão mais ampla, porque eu falo de diversas coisas que estão, diversos assuntos que estão relacionados com a psicologia, com o cabelo, de forma diferentes, com características diferentes, com olhares diferentes, analisando artigos e coisas assim, que dão um embasamento para você, seja você que é leigo, que tem queda de cabelo, compreender isso. E por fim veio esse livro aqui, né, onde eu insiro alguns assuntos da psicologia humana voltada para o cabelo. Eu acho que não tem nenhum capítulo aqui que não tenha, quem sabe, disruptores hormonais. Um capítulo que não tem algum tipo de questão que perpasse pela psicologia, né? O capítulo de escovação, de escova, né, do uso da escova como prevenção de danos dos cabelos tem um pouco de psicologia, o capítulo de meditação tem um pouco de psicologia, aí vem o capítulo de disruptores endócrinos, esse pode ser que não tenha, aí vem o tricologia em pacientes bariátricos, esse tem alguma coisa de psicologia, aí você tem psicologia em transgêneros, que tem a ver com psicologia, tem bastante psicologia,
Aí você tem efeito placebo e nocebo nos pacientes psicológicos. Placebo e nocebo são fenômenos estudados também dentro da área da psicologia. Aí nós temos a síndrome pós-finasterida, se é uma condição real, uma condição nocebo. Muita gente que acha que a síndrome pós-finasterida, o paciente fica deprimido, ansioso, o paciente tem umas ideias esquisitas, o paciente tem perda de libido, é muito mais psicoemocional do que físico. Aqui eu vou quebrar um pouquinho com essa ideia, com essa percepção. E aí, no fim, eu tenho um último capítulo que se chama A Dor do Cabelo que Cai, que esse sim é um capítulo 100% psicológico. Então, eu não consigo hoje mais trabalhar psicologia sem trabalhar... Desculpa, trabalhar tricologia sem trabalhar psicologia. Porque eu entendi o papel da psicologia dentro da tricologia e hoje não usar as ferramentas da psicologia acaba sendo uma coisa que mais me atrapalha do que me ajuda. Eu venço algumas barreiras através do uso da psicologia. Eu não faço análise em ninguém, não. Eu só leio, tento ler e interpretar meus pacientes naquilo que eles trazem como anseios, preocupações, dúvidas, questionamentos. E vou tentando ajudar a resolver e a diluir essas questões, que muitas vezes têm um peso muito importante para o sucesso deles. E se você se interessou por algum dos livros que eu falei aqui, de minha autoria, entre em contato com o KS, eu vou colocar no descritivo desse vídeo. Conversa lá com o pessoal que trabalha no KS, na KS Editorial, né? Que é a editora do livro. Você comprar e pedir autografado, eu autografo para você com todo o carinho do mundo, qualquer um deles. Vou colocar o nome dos livros também no descritivo, caso você se esqueça do nome de algum deles. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e fazer um depoimento aí daquilo que você achou sobre o nosso vídeo, de como a gente pode fazer para te ajudar mais a compreender este e tantos outros temas que envolvem os cabelos. Um abraço e até a próxima.